que estão aqui presentes e que nos acompanham pela internet. Que a espiritualidade amiga hoje possa nos inspirar e nos conduzir e nos auxiliar a cumprir os desafios que aqui nos são propostos na noite de hoje. Família é prato difícil de se preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo. Pouco importa a qualidade da panela. Fazer família exige coragem, devoção e paciência. Não é para qualquer um. Os truques, o segredo, o imprevisível, às vezes dá vontade de desistir. Preferimos o desconforto do estômago vazio. Vem a preguiça, a conhecida falta de imaginação sobre o que se vai comer e aquele fastio. Mas a vida, azeitona verde no palito, sempre nos arruma um jeito de nos entusiasmar e abrir o apetite. O tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras e os lugares. Súbito, feito milagre, a família está servida. Fulana sai a mais inteligente de todas. Beltrano veio no ponto. É o mais brincalhão e comunicativo, unanimidade. Cicrano, quem diria? Solou, endureceu, murchou antes do tempo. Este, o mais gordo e generoso, farto, abundante. Aquele, o que surpreendeu e foi morar longe. Ela, a mais apaixonada. A outra, a mais consistente. E você? É você mesmo que leu os meus pensamentos e veio aqui me fazer companhia. Como você saiu no álbum de retratos? O mais prático e objetivo, a mais sentimental, a mais prestativa, o que nunca quis nada com o trabalho? Seja quem for, não fique aí reclamando do gênero ou do grau comparativo. Reúna essas tantas atividades e antipatias que fazem parte da sua vida. Não há pressa, eu espero. Já estão aí? Todas? Ótimo. Agora, ponha o avental, pegue a tábua, a faca mais afiada e tome alguns cuidados. Logo, logo, você também estará cheirando a alho e a cebola. Não se envergonhe de chorar. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza. Primeiro cuidado. Temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas se misturados com delicadeza, essas especiarias tornam a família muito mais colorida, interessante e saborosa. Atenção também para os pesos e medidas. Uma pitada a mais disto ou daquilo e pronto. É um verdadeiro desastre. Família é prato extremamente sensível. Tudo tem que ser muito bem pesado, muito bem medido. Outra coisa, é preciso ter boa mão, ser profissional. Principalmente na hora em que se decide meter a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Uma grande amiga minha desandou a receita de toda a família só porque meteu a colher na hora errada. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Não existe família Oswaldo Aranha, família Rossini, família Belle Monnier, família ao molho pardo, em que o sangue é fundamental para o preparo da iguaria. Família afinidade, família à moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família ao seu jeito. A família doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Assim, seriam assim um tipo de família diet, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Há famílias, por exemplo, que levam muito tempo para serem preparadas. Fica aquela receita cheia de recomendações de se fazer assim ou assado, uma chatice. Outras, ao contrário, se fazem de repente, de uma hora para outra, por atração física incontrolável, quase sempre de noite. Você acorda de manhã, feliz da vida, e quando vai ver já está com a família feita. Por isso é bom saber a hora certa de abaixar o fogo. Já vi famílias inteiras abortadas por causa de fogo alto. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transformando o que sabe no dia a dia. A gente cata um registro ali de alguém que sabe e conta, e outro aqui que ficou num pedaço de papel. Muita coisa se perde na lembrança.
principalmente na cabeça de um velho já meio caduco como eu. O que este veterano cozinheiro pode dizer é que, por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família é prato que você tem que experimentar e comer. Se puder saborear, saboreie. Não ligue para etiquetas. Passe o pão naquele molhinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no barro. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. E é com esse texto do Francisco de Azevedo, trazendo essa ideia de que a família é esse prato difícil de se preparar, que nós vamos iniciar as nossas reflexões na noite de hoje, em que acreditamos ser a família, talvez, o núcleo mais desafiador em que temos que enfrentar na nossa sociedade. Que desde que nascemos, nós temos que nos deparar com esse verdadeiro laboratório de emoções que é a nossa família. De emoções nem sempre das mais positivas. Porque ao mesmo tempo em que a família é um espaço de amor, que é um espaço de afeto, de acolhimento, de alegria, a família também é um espaço de tristeza. É um espaço em que as feridas são abertas para que um dia venhamos a curá-las. É um espaço em que muitas vezes se abre para o ódio, para a inveja. E nós precisamos olhar para tudo isso. Porque muitas vezes nós queremos a receita da família perfeita. E aí nós ficamos comparando a nossa família com a família de fulano, dizendo assim, não, mas a família de fulano é melhor, porque ele tem um pai melhor do que o meu, porque ele tem uma mãe melhor do que a minha, porque os irmãos dele são... E a gente sempre fica nessa busca da receita da família perfeita. E a primeira coisa, a primeira verdade a ser revelada é que não existe família perfeita e não existe família ideal. Existe apenas a família. E muitas vezes nós ficamos nessa ideia de que a família é o núcleo do amor e tudo mais, e acabamos esquecendo que a família também é um núcleo que aparece em muitos conflitos. E a gente precisa aprender a reconhecer que é lugar de aparecer muitos conflitos, porque é a partir desses conflitos que a família também cresce. Então, a nossa primeira ideia é a ideia de trazermos a família para a realidade, como ela realmente é. Não ficarmos fantasiando ou idealizando uma família ideal de espíritos perfeitos, que falam baixo um com o outro, que se cumprimentam todas as manhãs quando acordam, que já se acordam assim maquiados, bonitos, com bem vestidos, simpáticos. A família não é assim. Família é acordar cedo, às vezes não estar bem-humorado para dar bom dia, mas família também é muito mais do que isso e muito mais outras coisas. E só nós sabemos do verdadeiro júbilo e dos verdadeiros desafios de viver nas nossas famílias, porque de fato só nós que conseguimos habitá-las. Então a família nós compreendemos, e é assim também que o Espírito Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar compreende, que a família é o núcleo da sociedade. O que nós vemos acontecer na sociedade, vamos dizer assim, macro, é o que acontece na família. Se a nossa sociedade se encontra desestabilizada, é porque a família também se encontra desestabilizada. E não desestabilizada em sua estrutura, mas desestabilizada nos afetos e desestabilizada nas emoções que circulam por trás das bases dessa família. Hoje, muitas vezes, tem pessoas que formam famílias para ter um filho para mostrar para o mundo. Outras formam famílias porque foram obrigadas a formar famílias. Outras formam famílias porque os outros dizem assim, não, mas você tem que casar com fulano, e aí você, pelo outro, e não por você, casa com fulano. E, de fato, que emoções e que afetos estão circulando nas bases dessas famílias que estão cada dia mais desintegradas, dessas famílias que estão a cada dia mais desfaceladas pelo nosso individualismo de cada dia. Então, precisamos começar a olhar para isso. Porque, de fato, nós, enquanto seres humanos, nós temos essa necessidade de estarmos juntos uns dos outros. Os animais já têm essa necessidade. Quando a gente vê, por exemplo, os cardumes de peixe, por exemplo, que andam em grupo. Mas nós, seres humanos, espíritos imortais, por termos o atributo da consciência, a questão do agrupamento, ele ganha um plus, é algo a mais que nós recebemos. Porque agora nós temos a consciência e a capacidade de refletir sobre as nossas ações, a gente tem a capacidade de refletir sobre o nosso lugar que a gente ocupa naquela família. E, de fato, todos nós temos uma família.
Não há como a gente dizer assim, fulano não tem família, porque ele tem, mesmo que ele seja sozinho no mundo, mesmo que todos os outros familiares que a gente acredite que sejam próximos tenham abandonado ou tenham falecido, mas todos nós temos família. E se a sabedoria divina coloca todos nós, sem exceção, para ter família, é porque família deve ser alguma coisa muito importante. Deve ser um ambiente muito importante para alguma coisa. E é um ambiente muito importante enquanto esse lugar em que se reúnem pessoas e que se reúnem espíritos, às vezes afins, às vezes não, que têm algo para resolver entre si, que têm uma missão na Terra. Então, a nossa vida e a nossa história não tem como estar desligada da nossa família. A nossa história é também a história da nossa família. E agora nós queríamos convidá-los a refletir um pouco sobre essa história da família de cada um. Porque aqui, por mais que tenhamos irmãos, por mais que tenhamos primos, a nossa história e o nosso lugar na nossa família sempre vai ser diferente um do outro. Mesmo para o irmão gêmeo, aquele univitelino que é igual, idêntico, o lugar na família vai ser diferente. A percepção na família vai ser diferente. As atividades na família vão ser diferentes. E, de fato, nós precisamos começar a refletir sobre a nossa história. Porque quando a gente não reflete sobre a nossa história, a gente se perde por aí nas ideias dos outros e acaba tendo que desacreditar nas nossas. Então, a primeira parte da nossa história é que, de fato, nós temos um pai e uma mãe. Ninguém aqui é uma planta que brota de uma semente na terra. E nós precisamos da figura de um pai ou de uma mãe para estarmos aqui hoje. E aí é que começam as complexidades da nossa história, porque ter pai e ter mãe já implicam as primeiras formas de relação. E às vezes nós não temos um pai presente, às vezes nós não temos uma mãe presente. Às vezes nós fomos criados por uma tia, por uma avó, por um avô, que exerceu esse papel de pai ou de mãe conosco. Às vezes nós fomos apenas nutridos numa creche, no orfanato ou em algum lugar, e hoje nos reconhecemos sem pai ou sem mãe, mas a ideia é de que todos nós temos um pai ou uma mãe. E muitas vezes nós carregamos os nossos traumas e os nossos ressentimentos por essas primeiras figuras de relação. E é engraçado ver que todos nós reclamamos em algum momento se o pai está presente, se a mãe está presente, se a mãe está presente demais, se o pai está presente de menos. Todo mundo reclama de alguma coisa, de alguma falha, porque nunca a educação dos pais, que é uma educação de seres humanos, vai ser completa e vai dar conta de tudo. Mas nós precisamos perceber que precisamos nos reconciliar também com essas figuras. Nos reconciliar trazendo para dentro de nós tudo aquilo de bom que eles têm para nós. Porque chegará um momento em que nós perderemos o nosso pai e a nossa mãe. E aí nós teremos que ser os nossos próprios pais e as nossas próprias mães. E isso é muito interessante. Então, no primeiro momento da vida em que a gente precisa da mãe para cuidar da gente, chegará um momento em que nós não teremos mais ela. E nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Mas uma relação ferida, uma relação que ainda não conseguiu ser curada com essas figuras parentais, nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, jogados aí pelo mundo. E esse é o trabalho que a vida, esse é o trabalho que Deus nos chama, que é o trabalho de reconciliação. Para que depois da reconciliação haja uma atividade na família que é a da confraternização. Primeiro nós precisamos curar, para depois festejar com aqueles que nós amamos. E de fato, não existe relação sem ferida, não existe relação sem falta, não existe relação perfeita. E é aí que nós precisamos começar a reconhecer que as pessoas da nossa família também são falhas, assim como nós somos falhos. Que nós não podemos exigir dos outros muito além do que eles podem dar para nós. E agradecer, porque se estamos aqui hoje,
vivendo desafios ou não, se estamos aqui hoje, nas condições que estamos ou não, primeiro é porque nós queríamos estar vivos aqui e chegamos até aqui. Mas essa vida aqui na Terra, ela só pode ser dada porque nós tivemos essas figuras que nos permitiram isso. Mas a gente vai vendo que a relação da família é muito complexa, porque é uma relação que, olhando pelos olhos da Terra, desde a gravidez a gente já tem os impactos na nossa vida. Então, o que aconteceu na gravidez vai reverberar em outros pontos da nossa vida. Por exemplo, uma criança que teve o cordão umbilical enrolado no pescoço e nasceu sufocada, ela pode trazer aspectos para a vida dela de uma claustrofobia, por exemplo. Ou de uma mãe que passou por muitas dificuldades na gravidez, que alimentou muitas emoções de angústia, de ansiedade. Aquilo tudo é vivido junto com aquele bebê. E nós, enquanto seres humanos, também carregamos isso. Na gravidez, que nós temos o que podemos chamar de um útero frio ou um útero quente. Aquele útero que nos acolhe, que nos dá as condições, ou aquele útero que nos rejeita. Mas até no útero que nos rejeita, nós temos a oportunidade de nascer. E nós temos a oportunidade de nos tornarmos sujeitos da nossa própria existência. Então, as nossas relações começam a partir daí. Começam a partir do momento em que o nosso pai ou nossa mãe, antes de nós nascermos, já criam uma história sobre nós. Já imaginam o nosso nome, já escolhem as nossas roupas ou não. Nós nascemos com essa história, e aí a doutrina espírita vem dizer que nós temos uma outra história que está por trás dessa história daqui da Terra, que é a nossa história enquanto espíritos imortais. E a nossa história enquanto espíritos imortais que voltamos com esse pai, com essa mãe, com esse irmão, com esse primo, com essa tia, em que precisamos reconfigurar as nossas relações com eles. Então, olha a família como é complexa. E aí, nós somos frutos também dessa relação que nós tivemos com os nossos pais, em relação à presença ou à ausência deles. Nós somos super protegidos ou nós somos abandonados. Os nossos pais brincam com a gente, não brincam. Eles interferem na nossa educação, não interferem, porque às vezes, por exemplo, tem pais que delegam a educação a outras pessoas. Outra coisa, nós temos um lugar na nossa família. Então, que posição cada um de nós ocupa na nossa família? Porque nós não somos só fulano de tal que tem um nome, um RG e CPF. Nós somos uma figura representativa para o nosso meio familiar. Nós temos na nossa família aquela pessoa em que a maioria recorre para resolver um problema, para contar de uma angústia, para dizer como é que está se sentindo. Nós temos aquelas pessoas na nossa família que são aquelas que pegam briga com todo mundo, que a maioria tem as desavenças. Então, esses são lugares em que nós colocamos as pessoas da nossa família. E nós precisamos ver que lugar também nós estamos ocupando nesse núcleo familiar. E além de tudo isso, das relações com nossos pais, da relação com os nossos familiares outros, nós temos também os acontecimentos, as coisas que acontecem nas nossas vidas, os nossos traumas, os eventos que nos marcaram psicologicamente ou emocionalmente, e tudo isso está em jogo aí nessa dinâmica familiar. Por isso que a dinâmica familiar é uma dinâmica tão complexa e tão delicada de se lidar. Porque eu não lido só com o outro que é meu pai. Eu não lido só com o outro que é meu irmão. Eu lido com o outro que muitas vezes faz com que eu lembre aspectos negativos da minha vida. Eu lido com o outro que eu tinha uma desavença no passado e agora eu tenho que me reencontrar com ele. Ou eu lido com o outro que eu era muito afim no passado e eu me reencontro com ele também. Então a família é esse núcleo que mistura todas essas emoções, todos esses acontecimentos, todas essas coisas, e muitas vezes se torna difícil de viver em família por causa disso. Porque nós não sabemos ainda lidar com todas essas emoções que surgem, né? E para além disso, para além de ter que lidar com tudo isso, nós ainda trazemos outras bagagens, que nós somos frutos da história dos nossos pais, mas os nossos pais são frutos das histórias dos nossos avós, que os nossos avós são frutos das histórias dos nossos bisavós, e assim sucessivamente.
Então nós carregamos a história de toda a nossa família nas nossas costas. E muitas vezes nós vamos vendo que cada família tem um padrão de funcionamento. Então, às vezes, tem famílias que têm um padrão de funcionamento muito depressivo. Então, as pessoas da família, e aí isso se vê de geração em geração, são aquelas que vivem muito naquela ideia de se punirem, de se machucarem emocionalmente também, daquelas pessoas que não aceitam errar, daquelas pessoas que não aceitam o erro do outro e ficam nessa postura muito depressiva. Então a família carrega esse padrão e cada um consegue reconhecer o padrão da sua família. Tem outras famílias que são aquelas que elas conseguem expressar mais os sentimentos. Então são famílias às vezes muito barulhentas, são famílias de pessoas que têm muitos conflitos, que pegam muitas brigas e ali estão, quando pensa uma coisa já diz o que pensa e nas festas de Natal e de Ano Novo é aquela confusão toda. Então cada família tem o seu padrão. Porque a gente repete esses padrões, e aí a doutrina espírita vem nos dizer que nós hoje podemos ter sido nosso tataravô de uma existência passada. Então nós estamos ainda com certos padrões muito arraigados, e que o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo de número 12, ele vai dizer que existe uma hereditariedade psicológica na família. Então nós não herdamos só a cor do cabelo, ou a cor dos olhos, o tom de pele, a altura, mas nós herdamos também características psicológicas que vão sendo repassadas de geração em geração. É o que a psicanálise chama de transgeracionalidade. E aí nós repetimos esses padrões. Muitas vezes são padrões negativos, por exemplo, existem padrões de abandono da família. Então é o tataravô que abandonou a família, e aí o bisavô abandona, e aí o avô abandona, e aí o pai abandona. Mas a questão é, quando nós começamos a pensar sobre isso, nós temos capacidade de mudar esses padrões que se repetem nas nossas famílias. Por que não? Se todas essas figuras familiares da nossa história, da nossa árvore genealógica, abandonaram nossa família, por que necessariamente nós teremos que abandonar também? Se nós começamos a pensar de uma outra maneira. E de fato, são padrões que são muito difíceis de ser rompidos, porque isso faz parte da história, inclusive, da nossa família. E nós temos que ter essa força para romper, porque de fato, o que nos é chamado a viver em família, nós somos chamados para mudar esses padrões doentios, esses padrões adoecidos. E nós, enquanto tendo essa possibilidade de refletir sobre isso, nós somos convidados a isso também. Então, é nessa mesma mensagem do livro Pensamento e Vida, no capítulo 12, que o Espírito Emmanuel vai dizer que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. O que é que ele quis dizer aqui? As pessoas da nossa família, é como se a gente imaginasse assim, que todo mundo da nossa família fosse um espelho. E toda vez que a gente olha para essa pessoa, na verdade a gente está olhando para nós mesmos. Então Deus coloca as pessoas na nossa família, aquela que vai tocar na ferida e que sabe onde é a sua ferida, assim, ó, certinha. E ele vai botar lá. E toda vez que você olhar para a pessoa, você vai ver a sua ferida. E toda vez que você brigar com aquela pessoa vai fazer questão de botar o dedo na sua ferida. E vai botar o dedo na ferida até você resolver não querer mais ter aquela ferida. Então, a nossa família é formada por esses espelhos. Todos nós somos espelhos uns dos outros. E temos que lembrar que Deus coloca aqueles que tocam nas nossas questões. Porque se Ele não quisesse que ninguém se transformasse, Ele botava todo mundo igualzinho. Então, o que tem inveja com o que tem inveja, o que tem ciúme com o que tem ciúme, pronto, estava tudo resolvido, sabiam se resolver. Mas não. Ele coloca pessoas diferentes para tocarem nos pontos que mais mexem conosco, até que nós resolvamos sair um dia dessa posição. E é por isso que a convivência familiar é uma convivência tão difícil, porque nós estamos vivendo com os nossos espelhos,
e nós não sabemos olhar para nós mesmos. Se nós não sabemos olhar para nós mesmos, como é que a gente vai se deparar? Então, às vezes, é um fulano que faz que tem uma atitude corrupta e a gente fica virado com ele, mas quando a gente vê, a gente está fazendo a atitude corrupta também. E aí fica lá falando, mas é porque fulano fez isso, isso e isso. E a gente depois começa a fazer a mesma coisa de fulano. E quando a gente se irrita, é porque mexe com a gente. Quando a gente fica assim, com aquela raiva, com aquele ódio fervendo, é porque aquilo mexe com a gente. E a gente precisa saber o que é que mexe. Porque é sabendo o que é que mexe que a gente também vai reorganizar a nossa convivência com essas pessoas. E é por isso que a justiça divina é tão bonita, né? Não é porque Deus é um masoquista, um sádico, quer dizer, que gosta de ver os outros sofrerem. Mas Deus é aquele que coloca as relações nos seus devidos lugares para que essas feridas sejam curadas. E aí, muitas vezes, é aquele esposo metódico, organizado, que se casa com uma mulher bem bagunceira, daquela que não deixa nada no lugar. Mas ele é apaixonado por ela. E aí vão ter que aprender a conviver. Ele vai ter que deixar de ser um pouco metódico e ela vai poder ser um pouco mais organizada. Mas daqui que isso aconteça, tem tanto moído, tem tanta coisa, mas que é muito importante esse moído e essas coisas para que a relação seja reorganizada, né? É um que quer a luz apagada do quarto e o outro quer a luz acesa. Aí é um outro que é bem sucedido, aí tem um que sente inveja porque ele é bem sucedido e você não é bem sucedido. E aí isso tudo acontece nas nossas famílias e a gente vai se identificando e a gente vai lembrando das nossas situações, porque existe alguém, pelo menos uma pessoa na nossa família, que mexe com a gente de uma maneira que a gente perde o controle. E é essa pessoa que está mostrando a você o que é que você precisa mudar, porque você perde o controle. Porque você fica vermelho de raiva, você fica querendo matar aquela pessoa. Mas muitas vezes você fica querendo matar aquela pessoa porque você quer matar você mesmo, uma coisa que você tem ali e você não consegue. Então a gente precisa começar a olhar para essas relações de uma maneira diferente. Porque a família, como diz Joana de Ângeles, é essa oficina de ajustes. E a gente só ajusta algo que está quebrado, algo que não está bem, não está funcionando direito. Então, se é uma oficina de ajuste, é porque tem alguma coisa dentro de nós e dentro de todos que vivem ali que precisa ser reorganizado. É como se as engrenagens da máquina ainda não estivessem bem ajustadas e a gente precisa ir para a oficina para curar tudo isso. Então, nós, e nos diz o Espírito Emmanuel, somos juntos por essas afinidades. E, de fato, como ele também fala, não há causalidade nos laços da parentela. A gente não cai numa família assim do nada, eita, caí naquela família. Não. Nós temos toda uma relação com aquelas pessoas, e se às vezes umas relações mais próximas, às vezes umas relações mais afastadas, mas que todas são resultantes, como fala o Espírito Emmanuel ainda no capítulo 12 de Pensamento e Vida, são resultantes da conjunção de débitos. Então todos têm os débitos ali, que estão sendo colocados para serem resolvidos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, ou seja, a nossa genética, nós como nascemos, nosso corpo, a nossa genética, ela não é também por acaso. Deus escolhe as pessoas da genética certa, o pai e a mãe, para que a gente nasça em tal condição, para que a gente também consiga vencer e lidar com esses débitos que temos do passado. No plano genético enfermiço que merecemos, a face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer, olha que interessante, a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através das pessoas da nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Então, os reflexos tóxicos das pessoas... A gente vê os nossos reflexos tóxicos a partir do outro. E é o outro que tem a missão de mostrar isso para a gente. Então não há essa família perfeita, essa família ideal. Porque nós e todos estamos nesse processo de crescimento. E quando a gente entra na família, é a oportunidade que Deus está nos dando de dizer assim, olha, o seu destino, a sua história,
tem uma memória que precisa ser ressignificada. Tem uma memória de dor, tem uma memória de raiva, tem uma memória de inveja. E essa está sendo mais uma oportunidade de você mudar essa memória do destino. E aí que o Espírito Joana de Ângeles vai dizer que, além de oficina, a família também é essa escola de bênçãos, onde nós aprendemos, apesar de todos os conflitos e de todas as dificuldades, é uma escola em que nós aprendemos a nossa formação moral, os nossos deveres. A família também é um alicerce. É aquele lugar que, por mais que muitas vezes é um lugar difícil de se voltar, é um lugar em que, quando a gente está na situação mais difícil, a gente volta para lá e sabe que tem alguém que vai nos receber. Então a família é esse alicerce, é esse primeiro educandário do Espírito. E a família é esse santuário também, onde a justiça divina se faz presente. Então, nós não precisamos esperar da nossa família que seja a melhor família do mundo, mas que nós precisamos, enquanto tomando consciência dessas relações familiares, mudar no que pode ser mudado da nossa parte. Que nós possamos fazer a nossa parte enquanto pessoas que sabem que existem esses padrões que se repetem, padrões muitas vezes adoecidos e que precisam ser mudados. E é aí que, já nos encaminhando para o final das nossas reflexões, que nós trouxemos a passagem da mulher adúltera, que é narrado lá no capítulo 8 do Evangelho de João, dos versículos 1 a 11, em que os fariseus, doutores da lei, levam aquela mulher que tinha cometido adultério para Jesus, dizendo: Senhor, a lei manda apedrejar essa mulher, o que é que a gente faz com ela? E o que é que Jesus disse? Aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Então, se a gente for olhar aquela cena da mulher adúltera, é a cena da nossa família, em que tem aqueles moralistas que vão pegar alguém que cometeu um erro, aí vão levar essa pessoa para o meio ali da família e vão dizer assim: o que é que a gente faz com ela? Vão apedrejá-la? Mas se a gente pensar na nossa família assim, a gente chegar para Jesus, o que é que Jesus vai dizer? Quem de vós que estiver sem pecado e sem erro, que atire a primeira pedra. Nós não temos o direito nem a moral suficiente para atirar pedras em ninguém que seja da nossa família. Porque nós podemos não errar no ponto que aquela pessoa erra, mas nós erramos em outros também. Então, essa cena da mulher adúltera, ela é uma cena que é muito representativa da nossa família, enquanto é uma cena que traz a agressividade e também traz uma sexualidade que foi vivida de uma maneira desgovernada, digamos assim. E o adultério é um tema que faz parte do contexto familiar de algumas pessoas. Então, esse núcleo familiar que muitas vezes está com essa agressividade e está com essas vivências da sexualidade desgovernada, é o retrato também da nossa sociedade que está vivendo tudo isso. Mas não cabe a nós apontarmos o dedo para ninguém e ficar dizendo: fulano errou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas nós precisamos sempre, quando quisermos juntar a nossa família para apedrejar alguém que cometeu algum erro, ou nós sozinhos querendo apedrejar essas pessoas, que nós possamos olhar para ela e lembrar da frase de Jesus, dizer assim: se tu estiveres sem pecado, que atire a primeira pedra. E a gente de fato vai refletir sobre que postura nós estamos tomando em relação a essas pessoas. Porque o problema está na condenação. O problema está quando aquele pai ou aquela mãe diz assim: eita, fulano não vai ser nada na vida. Porque esses discursos, essas falas, elas nos marcam também profundamente. Então a gente já condena as pessoas que às vezes nem fizeram ainda, não tiveram nenhum futuro, mas a gente já está condenando elas. Dizendo assim: fulano não tem jeito. Fulano vai ser daquele... Quantas vezes a gente escuta isso falando na nossa família, né? Fulano que errou, ali não tem jeito não. Ali vai morrer daquele jeito. Então a gente, na nossa inferioridade espiritual, a gente quer se fazer de Deus para condenar o destino e o futuro de uma pessoa que errou. Agora também, se o outro chegar para condenar a gente já chega com outras 7 pedras na mão, né? Então o problema está na condenação. Que foi o que Jesus fez? Jesus não bateu palmas para a mulher adúltera e disse: parabéns, você foi adúltera, você... Não. Ele diz assim: vai e não tornes a pecar.
Ele acolhe, mas ele diz assim: não tornes a pecar. E é isso que deve acontecer nas nossas relações familiares. É de nós olharmos para o outro, saber que o outro erra, mas acolher esse outro e dizer assim: vamos tentar não errar de novo? Vamos tentar fazer diferente? E é aí que nós trouxemos para finalizar a ideia que Joana de Ângeles traz também, da família enquanto núcleo de aformoseamento espiritual. Porque depois que a gente passa por isso tudo, o nosso espírito sai diferente de alguma maneira. E assim, com esse treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude. Porque a gente aprende a amar o que é diferente de nós. A gente aprende a amar aquele que toca na nossa ferida. E se a gente não aprender a amar aqueles que a gente vive todos os dias, como é que a gente vai aprender a amar aqueles que a gente não vive todos os dias? E assim, aprendendo a amar aqueles que fazem parte do nosso núcleo mais próximo, é que nós vamos aprender a amar a nossa família universal, que necessita tanto do nosso amor, que necessita tanto do nosso auxílio e da nossa compreensão. Dessa família universal que necessita tanto que nós não venhamos com pedras, mas venhamos de braços abertos para elas. E assim, para finalizar, trazemos de novo a última citação daquele texto que nós lemos no começo, em que diz que receita de família não se copia, se inventa. Que a gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. A gente cata um registro ali de alguém que sabe e conta, e outro aqui que ficou no pedaço do papel. Muita coisa se perde na lembrança. O que esse veterano cozinheiro pode dizer é que por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família é prato que você tem que experimentar e comer. Se puder saborear, saboreie. E não ligue para etiquetas. Passe o pão naquele molhinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no barro. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Pode ser que nós voltemos com alguns espíritos que vivemos aqui na nossa família em outras encarnações, mas a nossa família nunca mais vai ser a mesma. Então precisamos aproveitá-la ao máximo. E concebendo que ela não é esse núcleo perfeito, que nós a aceitemos também com as suas imperfeições. E assim possamos viver esses momentos também tão sublimes que a vida em família nos traz. Desses momentos de alegria, de compartilhamento, de acolhimento. Então, que Jesus, que é dito esse nosso irmão, e que Deus, que é dito esse nosso Pai, que é o Pai, traz a ideia de família e o irmão também, que eles estejam conosco, nos auxiliando a viver esses desafios, porque de fato não é fácil, mas nós estamos com eles e a gente precisa lidar com eles. Então, muita paz a todos nós.